Por que a Bíblia utilizada pela Igreja Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando os manuscritos do Antigo Testamento. Todos os vídeos estão disponíveis aí no playlist, Os Manuscritos. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda bastante no aprendizado. Como eu disse no vídeo anterior, nesta aula nós vamos aprender um pouquinho sobre aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, os livros que estão a mais na Bíblia Católica. São 7 livros. Lembrando que o Novo Testamento da Bíblia Católica, ele é exatamente igual ao nosso. Ele é composto de 27 livros. Já o Antigo Testamento da Bíblia Católica tem 46 livros, um acréscimo no livro de Esther e um acréscimo no livro de Daniel. Já na nossa Bíblia, são 39 livros. E durante esta aula nós vamos aprender o porquê esta diferença. Um detalhe importante é que logo no início do cristianismo nós encontramos os saduceus, e os saduceus só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já os fariseus, que eram ortodoxos, aceitavam o Antigo Testamento exatamente como o que está na nossa Bíblia, na Bíblia protestante. E o terceiro grupo era chamado de judeus helenistas, porque eles aceitavam a cultura grega. Eles utilizavam a Bíblia como a Bíblia da Igreja Católica. E como isto aconteceu? Nós já aprendemos sobre a Septuaginta. Se você perdeu o vídeo, ele está aí no playlist Os Manuscritos. Só recapitulando, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, que aconteceu aproximadamente no ano 250 a.C., a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo. Ele contratou 72 anciãos, rabinos, pessoas conhecedoras da língua hebraica e da língua grega, para que este grupo fizesse a tradução da Bíblia do hebraico para o grego para colocar na Biblioteca de Alexandria. E quando eles fizeram esta tradução, eles também traduziram os apócrifos, ou seja, os 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica. Daí os judeus helenistas, que estavam envolvidos com a cultura grega, utilizarem esta Bíblia. Por quê? Porque estava na língua grega. Já os judeus ortodoxos, que viviam ali na região da Palestina, aceitavam só os 39 livros, exatamente os 39 livros que estão na nossa Bíblia. Quando chegou por volta do ano 400, Jerônimo, grande doutor, conhecedor das línguas originais da Bíblia, foi para Belém a pedido do Papa para traduzir a Bíblia para o latim, chamada Vulgata Latina. Esse nome Vulgata é em função dele ter utilizado o latim, que era a língua comum nesta época. O Império Ocidental havia adotado o latim.
E Jerônimo, ao fazer a tradução para o latim, ele desclassificou estes 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica. Ele não considerou estes livros como sendo livros canônicos. Sendo assim, quando ocorreu a Reforma Protestante em 1517, o protestantismo adotou a Bíblia com 39 livros, que é a Bíblia utilizada pelo povo judeu, e também como Jerônimo classificou, como sendo os livros inspirados por Deus, os 39 livros, exatamente como nós temos na nossa Bíblia. Ocorre que com a Contra-Reforma que a Igreja Católica fez para combater a Reforma Protestante, isso se deu a partir do ano 1546, na cidade de Trento, a Igreja Católica passou a considerar novamente aqueles 7 livros que Jerônimo desclassificou como sendo canônicos. E também 2 acréscimos, um no livro de Esther e um no livro de Daniel. Eu preparei alguns slides para facilitar o nosso aprendizado. Observe, Antigo Testamento, livros. Na língua hebraica, 39 livros. Embora a Bíblia hebraica tenha uma distribuição diferente da nossa, lá são 24 livros, mas o conteúdo é exatamente aquele que nós temos na nossa Bíblia, dos 39 livros. Bíblia Protestante, 39 livros, e Bíblia Católica, 46 livros, ou seja, 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos. Vamos ver os nomes desses livros? Primeiro, o livro de Tobias, segundo, o livro de Judite, terceiro, o livro de Sabedoria, quarto, o livro de Eclesiástico, quinto, o livro de Baruque, sexto, o primeiro livro de Macabeus e sétimo, o segundo livro de Macabeus. E também um acréscimo no livro de Esther e um acréscimo no livro de Daniel. É importante salientar que estes livros são importantes, são livros ricos em história, porém não são inspirados por Deus. Nós, do Instituto Cristão de Pesquisas, colocamos estes livros na íntegra na Bíblia Apologética com os apócrifos e vamos mostrando no rodapé os erros que estes livros contêm, erros geográficos, erros históricos e erros doutrinários. Se você quiser adquirir um exemplar, você pode adquirir no nosso site, no www.icp.com.br. Importante também salientar que nós colocamos estes livros no apêndice, depois dos 66 livros canônicos, ou seja, depois do último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, para não misturar os livros sagrados com os livros apócrifos. Norman Geisler, um escritor cristão, fez uma comparação muito interessante que eu quero compartilhar com você. Observe. Posição católica sobre o cânon e posição protestante sobre o cânon. Cânon são os livros que nós consideramos inspirados por Deus. Posição católica, a Igreja determina o cânon. Posição protestante, a Igreja descobre o cânon. Posição católica, a Igreja é mãe do cânon. Posição protestante, a Igreja é filha do cânon. Posição católica, a Igreja é magistrada do cânon. Posição protestante, a Igreja é ministra do cânon. Posição católica, a Igreja regula o cânon. Posição protestante, a Igreja reconhece o cânon. Posição católica, a Igreja é juíza do cânon. Posição protestante, a Igreja é testemunha do cânon. Posição católica, a Igreja é mestra do cânon. Posição protestante, a Igreja é serva do cânon. Agora, para concluir este vídeo, quero apresentar para você
7 pontos, porque nós protestantes, nós evangélicos, não consideramos os livros apócrifos como sendo livros inspirados por Deus. Primeiro, a comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos, ou seja, como sendo livros inspirados por Deus. Segundo, não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. Isto é muito importante. Terceiro, a maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou sua canonicidade, ou seja, também não aceitavam estes livros como sendo livros inspirados por Deus. Quarto, nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, o que aconteceu somente no final do século IV. Quinto, Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, rejeitou os livros apócrifos. Sexto, muitos estudiosos católicos romanos, ainda durante a Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. E sétimo, por último, nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante, até a presente data, reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral dessas palavras. Como eu já disse neste vídeo, se você quiser conhecer melhor, ler os livros apócrifos, são livros importantes, livros interessantes, ricos em história, porém não são inspirados por Deus. E também, como eu já disse, nós colocamos estes livros na íntegra na Bíblia publicada pela nossa instituição, pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Colocamos no apêndice, após os 39 livros inspirados do Antigo Testamento e os 27 livros inspirados do Novo Testamento. E no apêndice, nós colocamos estes 7 livros na íntegra, o acréscimo do livro de Daniel, o acréscimo do livro de Esther, e fomos comentando no rodapé os versículos que contêm erros geográficos, históricos e doutrinários. Se você quiser adquirir um exemplar, basta acessar o nosso site, o www.icp.com.br. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar os manuscritos do Novo Testamento. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu vou deixar aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.